pessoal! Essa é a nossa aula sobre perfis e papéis para a inovação. Até a década de 40, as características de personalidade eram vistas pelas teorias da psicologia como inatas ao indivíduo. Nesse tempo, eram analisados os traços da personalidade que se dizia caracterizavam a pessoa. No contraponto, surge a teoria comportamental, ou seja, independente de nossos traços de personalidade, podemos sim desenvolver o comportamento que desejamos. Ok? O importante então passa a ser definirmos o que queremos ser. Sejam bem-vindos à inovação. Aqui, o que deve desenvolver-se é a pilotagem das máquinas e não a maquinização do piloto. Nessa aula, vamos descobrir quais as competências que você deve desenvolver para participar de equipes de alto desempenho e inovação. Sabe quais são elas? Será que só existe um modelo de indivíduo criativo e cheio de motivação e ideias? Aquele intimista, inventor, criador? Ou será que é aquele barulhento, falante, divertido? Ou aquele que é todo enturmado e está em todas as festas do ecossistema de inovação? Mais do que perfis, quais são os papéis que as pessoas devem desempenhar em equipes para a inovação? A IDEO, Agência de Criatividade do Vale do Silício, nos Estados Unidos, lançou em 2005 o livro The 10 Faces of Innovation. Autores são Tom Keeley, presidente da IDEO, e em coautoria com Jonathan Littman. Nesse livro, eles detalham as 10 faces da inovação, agrupando em 3 grandes perfis: da pessoa que aprende, da pessoa que organiza, da pessoa que constrói. Qual desses 3 é o seu papel para a inovação? Para os autores, inovação não se faz sozinho, e uma equipe de alta performance em inovação é dependente do trabalho colaborativo entre esses 3 perfis. As pessoas que aprendem, expandem conhecimentos, pesquisam o novo, arriscam criando ideias. As pessoas que organizam, estabelecem o processo, criam redes, fundamentam o caminho das ideias até a inovação. As pessoas que constroem, arquitetam a entrega, finalizam os projetos, disseminam o valor da criação. Ou seja, em grupo colaborativo, devem aprender, organizar e construir o novo. Só assim a inovação surge. Para nós, o mais importante da teoria comportamental, do livro da IDEO e de todos os novos ensinamentos sobre inovação é que não existe o pior ou mais necessário perfil. Não importa o que você é hoje. O que define seu papel para a inovação é o que você quer vir a ser. E entre os papéis, o que importa é a complementariedade das competências de cada um. Você já respondeu ao questionário? Criamos esse questionário muito simples, não é uma pesquisa de personalidade nem tampouco comportamental. É apenas um instrumento de autoavaliação para ser utilizado em sala de aula. Responda com total sinceridade, não sobre o que você gostaria de ser, mas sobre o que você hoje acredita ser. Falando sobre os perfis, nessa grande categoria de pessoas que aprendem, estão os que atuam como um observador intelectual. Observam a vida, o funcionamento das coisas, observam clientes, mercado, concorrentes, fornecedores e funcionamento da própria organização. Estudam para entender o fenômeno e as necessidades. Não somente ouvir, mas sim perceber além. Percebem as expectativas das pessoas e por isso têm facilidade de antecipar as soluções. São experimentadores, avançam por meio do erro e do acerto. Quebram paradigmas de processos e controles porque não se prendem ao que deve ser feito. Têm visão sistêmica e multiparadigmática das situações. Conseguem relacionar fatos, informações e conhecimentos diversos de diferentes dimensões e de diferentes locais. Percebem e respeitam a complexidade da busca de soluções e não simplificam os fenômenos porque não os entendem. Pelo contrário, dialogam com essa complexidade. Assim, não se prendem a uma única visão de mundo, não se perdem no labirinto da busca de soluções. Reorganizam o existente e, inclusive, se necessário for,
criam o novo, aprendendo e ensinando continuamente. Na categoria das pessoas que organizam, estão aquelas otimistas, de bom humor, resilientes, com flexibilidade para adaptações e mudanças. Malabaristas com os problemas e soluções dificilmente deixam a peteca cair. Sabem encontrar saída na escuridão e oportunidades na crise. São elo de ligação de redes de relacionamentos. Se envolvem ativamente na ação, unindo as partes para somar ao todo, gerando soluções. Identificam competências individuais e trabalham colaborativamente, respeitando todas elas. As pessoas confiam em seu discernimento e na direção que ele aponta. Provocam novas ideias e incentivam os testes, sem medo do erro. Se colocam nos bastidores, orquestrando as competências dos criadores e dos construtores. Por fim, eles tomam decisão com muita rapidez e com muita segurança. Na categoria das pessoas que constroem, estão aquelas que encontram novos meios para fazer acontecer o que já se faz e meios de fazer acontecer as novas ideias, com mais segurança, criatividade, eficiência e eficácia. São bem relacionados com o meio externo e interno, são os chamados engenheiros do caminho. Criam ambientes BA, que são os ambientes colaborativos de socialização e compartilhamento para gerar novas ideias. Eles promovem grupos de trabalho, mobilizam as informações e as pessoas necessárias para fazer acontecer. Eles dominam aquela técnica de rapport, aquela técnica de construção de confiança pela empatia, criando relacionamento real com as pessoas. Eles sabem se colocar no lugar do outro, sendo o outro na defesa dos seus próprios interesses e atendimento das suas expectativas. Eles alinham desejos, sonhos, criando valor. São exigentes com os detalhes e, principalmente, criam conceitos e histórias. Eles disseminam vitórias e, com isso, fortalecem a identidade, mantendo-a mesmo nas fases de crise. Bem, de qualquer maneira, independente do perfil, algumas competências são transversais a todas as pessoas criativas e inovadoras. Ter conhecimentos sobre gestão do conhecimento, sobre métodos e técnicas de compartilhamento e colaboração, sobre as técnicas de se manter em equilíbrio emocional e criar e aprofundar a inteligência interpessoal. Tem desenvolvidas habilidades para negociação, comunicação dialógica, espontaneidade, objetividade e clareza, gestão do tempo e para decisões rápidas. Demonstra em suas atitudes que pratica o autoquestionamento e a autoaprendizagem. Tem a capacidade de mudar de papéis para aprender e ensinar, ou seja, fala a linguagem de quem está sempre aberto a aprender e a ensinar. E com isso, realiza uma efetiva comunicação dialógica positiva e da paz. Ainda, os perfis inovadores têm incorporado os valores de empatia, aceitação do erro, do ser diferente, do trabalho em equipe e da responsabilidade e compromisso com resultados coletivos para o bem coletivo, ou seja, para o bem de todos, para o bem comum. Destaco a empatia. O que é ter empatia? Podemos simplificar a definição e afirmar que é ouvir, fazendo perguntas, perceber, estudando o cenário, conhecer, pesquisando o contexto, estar, prestando atenção, descobrir, percebendo a diferença entre o que você acha que sabe e o que o outro realmente quer lhe dizer. É criar e nutrir relacionamentos positivos, não dentro das suas próprias verdades, mas a partir das verdades do outro. Outra competência transversal aos perfis inovadores é saber lidar com o diferente. Então, se faça 3 perguntas. Você sabe tudo? Só existe a sua realidade? Você provoca conflitos com suas falas e atitudes?
Para ser inovador, é preciso desenvolver competências de ser e lidar com o diferente. Saber levantar o maior número de informações possível, ter a certeza que não sabe tudo que precisa para resolver o problema e que não tem facilmente acesso a todas as informações necessárias ao desenvolvimento da solução. Ser aberto à diversidade, ao novo, ao diferente. Saber levar em consideração o maior número de pontos de vista. Saber questionar suas próprias certezas. Ser um gestor de conflito. Na verdade, saber identificar conflitos não manifestos e, quando manifestos, saber analisá-los, ponderá-los e solucioná-los. E a habilidade de lidar com o erro. Bem, na inovação, você pode ter 3 atitudes para lidar com o erro: enfrentar, ignorar ou se divertir com ele. Bom, enfrentar o erro significa aceitar a complexidade e a incerteza dos ambientes organizacionais e fenômenos da sua vida. É saber se envolver positivamente na busca de solução construtiva para os erros que aconteceram. Ignorar o erro já é uma postura de ser capaz de distinguir os erros do processo criativo daqueles erros por irresponsabilidade ou incompetência. É ser flexível com o erro para a busca de novos caminhos de solução, seja para um ou para o outro tipo de erro. E se divertir com o erro? É assumir e rir dos seus próprios erros, não sentindo a necessidade de escondê-los ou se defender deles. Ver os erros como um aprendizado para acertar na próxima oportunidade. Simples assim. Seja na família, seja no trabalho, seja na universidade. Quanto à importância de saber lidar com os erros, podemos elencar 3 pressupostos básicos. Todas as etapas da inovação são dependentes das definições claras para todos os participantes da equipe quanto ao que é considerado erro não aceito e erro que será aceito. O medo do erro tolhe a iniciativa de cada indivíduo para a geração de ideias, tolhe a criatividade de fazer o novo, tolhe a motivação e a intenção para a inovação. Também, a punição indiscriminada de erros inibe as experiências e os testes necessários ao processo criativo. Por isso, saber gerenciar os erros é uma das competências importantes para qualquer dos papéis da inovação. Outra competência transversal aos papéis inovadores é a habilidade de aprender continuamente. Ouvir, pesquisar, estudar. Tão importante quanto fazer é saber fazer. A teoria nos dá a capacidade de questionar as próprias experiências e avançar sobre elas. Ou seja, é preciso ter competência para aprender questionando as próprias experiências. Saber ler as mudanças do cenário e suas influências para a tomada de decisão. Entender que em um mundo em fortes transformações tecnológicas, energéticas, de saúde, de educação e de segurança coletiva, o que deu certo ontem não necessariamente dará certo hoje. E, por isso, faz-se necessária a competência de autoquestionamento, pois só cria e inova quem é capaz de questionar suas próprias atitudes, é capaz de questionar a limitação de seus saberes, se cerca de pessoas com capacidades diferentes e complementares às suas, e, em consequência, é capaz de desaprender o antigo e reaprender e aprender novamente. Sabemos que não é tão fácil quanto ao que a literatura afirma, pois se o fosse, todos seriam criativos e inovadores. O mais importante para a inovação é seja você. Identifique o seu papel e valor para a inovação. Perceba como você cria ou resiste ao novo conhecimento. Desenvolva as competências que faltam e siga aprendendo e reaprendendo sempre. Assim, você desenvolverá um perfil inovador.